Olá, muito boa noite, caros internautas. Cá estamos de volta. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um vídeo com o objetivo de fazer uma análise, um breve comentário de uma notícia, né, que está a fazer manchete, que é a retirada do presidente Donald Trump dos acordos nucleares com o Irão. Mas ainda assim nós gostaríamos de de voltar um bocadinho atrás na história para tentarmos perceber como é que nós chegamos aqui. Nós hoje estamos naquela fase conhecida como a terceira era nuclear, né? Uma terceira era onde se teme um ataque assimétrico nuclear, ou seja, de um Estado poder utilizar armamento, ou seja, bombas nucleares contra um Estado que não possui, o medo de que armas nucleares possam cair nas mãos de grupos terroristas. Então, nós estamos hoje na chamada terceira fase da era nuclear, visto que a primeira fase é aquela em que é marcada pela corrida, pela bomba atômica durante as duas grandes guerras mundiais, e que termina com o bombardeamento de Nagasaki e Hiroshima, e os Estados Unidos da América saem vencedor. Nesta fase haviam apenas poucos países com desenvolvimento tecnológico e que estavam interessados em conseguir o armamento nuclear. A segunda fase é aquela fase em que, durante o período da Guerra Fria, em que existe apenas dois grandes, a União Soviética e os Estados Unidos da América, detentores de armamentos nucleares, e os outros Estados foram melhorando os seus recursos tecnológicos. E a terceira fase é a fase em que, na verdade, há uma destituição do bloco soviético, ou seja, a queda da União Soviética. É nesta fase em que, na verdade, deveria-se fazer um verdadeiro trabalho, um verdadeiro esforço de desarmamento nuclear, mas infelizmente não aconteceu. Portanto, é nesta fase onde começou-se a desenvolver, países começaram a desenvolver programas nucleares clandestinos, e de lá para cá, até a esta fase em que nos encontramos, hoje o mundo anda preocupado com a proliferação nuclear. Em 1970 foi ratificado o Tratado da Não Proliferação Nuclear, mas este tratado contempla três grandes objetivos políticos, mas entendemos que a partir desses três grandes objetivos políticos é onde está o grande problema que hoje se vive. Estes três grandes objetivos políticos do Tratado da Não Proliferação Nuclear contribuem significativamente para a proliferação nuclear. Como? O primeiro grande objetivo do Tratado é que os Estados que não possuem armas nucleares não podem adquirir armas nucleares ou armamento nuclear. E que estes deveriam assinar um acordo, ou seja, um acordo rigoroso com a Agência de Energia Atômica. O segundo objetivo político deste tratado é o de haver um pacto de boa-fé entre todos os membros signatários do tratado no processo de desarmamento nuclear, inclusive os 5 membros detentores de armas nucleares. E o terceiro objetivo político, e é aqui onde está o grande problema, que contempla o seguinte: que todos os Estados-membros signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear podem utilizar a energia nuclear para fins pacíficos, e pode haver cooperação entre os Estados detentores de armas nucleares, com os outros membros não detentores de armas nucleares, sobretudo os países em via de desenvolvimento. Se nós estamos a ratificar um tratado de proliferação, da não proliferação de armamento nuclear, e nós contemplamos um objetivo político que permite a utilização da energia nuclear para fins pacíficos,
Ora, a probabilidade de existirem ou de desenvolver programas nucleares clandestinos é maior porque o próprio tratado dá esta abertura. Este mesmo tratado, na qual a Índia e o Paquistão não faziam parte, a Coreia do Norte retirou-se, e, na verdade, até hoje, o problema nuclear é um problema muito sério e que exige uma diplomacia muito efetiva. Porque o que se tem constatado depois da Guerra Fria é que vários países que realmente uns constituíam uma ameaça, outros não constituíam uma ameaça, como é o caso do Iraque. O Iraque foi bombardeado, que na verdade não era uma ameaça real, ignorou-se ou hesitou-se o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte e não se viram esforços significativos numa diplomacia para evitar o desenvolvimento do programa nuclear do Irão. Então chegamos hoje nesta fase em que o grande medo que se tem é esta, de uma possível guerra assimétrica ou utilização assimétrica de armas nucleares, onde um pode atacar um Estado detentor, uma potência detentora de armas nucleares, pode atacar um Estado que não possui armas nucleares, ou então, dependendo ou seja, então o medo de que armas nucleares podem cair nas mãos de grupos terroristas e estes fazerem o uso das mesmas. Ora, retirada do presidente Donald Trump do acordo nuclear assinado com o Irão. Importa salientar que este acordo é uma vitória, foi ratificado 30 de junho de 2015, é uma vitória da governação do presidente Donald Trump. Há quem diz que o presidente Donald Trump foi muito pacífico. Ora, eu ainda acho que é um dos grandes ganhos da presidência do presidente Donald Trump naquilo que é a sua combinação do smart e o hard power. Por via da sua diplomacia, conseguiu um acordo da não proliferação ou de evitar o programa, evitar que o Irão continuasse a desenvolver de uma forma intensiva o seu programa nuclear. Mas importa, se fizermos ou se passarmos um bocadinho, darmos uma volta na história, vamos perceber que o programa nuclear iraniano começa com incentivo dos próprios americanos, isto é, na década de 50, quando os Estados Unidos da América ofereceu ao Irão o primeiro reator nuclear. Na altura, o Irão era liderado por Shah, ou Shah, se assim podemos dizer. Neste momento, o Irão estava interessado apenas em produzir energia nuclear, não em desenvolver um programa nuclear que pudesse depois em criar bombas nucleares. Então, infelizmente, este líder tinha uma boa relação com o Ocidente, mas infelizmente em 1978 este líder foi derrubado fruto da Revolução Islâmica. É substituído por Ayatollah Khomeini, um líder religioso e político que não estava interessado em desenvolver um programa nuclear, mas em função das pretensões do seu grande inimigo, o vizinho Israel, em adquirir armas nucleares. Portanto, isso começou a despertar um desejo ou uma vontade também de desenvolver um programa nuclear. Já na década de 90, em função também das pretensões do outro inimigo, que é o Iraque, Saddam Hussein, em conseguir armas nucleares, isto motivou também o Irão em desenvolver um programa nuclear. Década de 90, o Irão começou a desenvolver um programa nuclear, isto começou a preocupar Washington, e daí surgem as primeiras sanções que foram desencadeadas pelo presidente Bill Clinton,
que impôs que nenhuma entidade americana poderia fazer negócios com o Irão. Mas o Irão foi desenvolvendo o seu programa, foi intensificando o seu programa e as sanções foram intensificando, mas ainda assim foram surgindo os esforços de diálogo ou de negociações para que o Irão parasse de desenvolver o seu programa nuclear. Ora, em 2002, a oposição iraniana divulga como estava então desenvolvido de forma intensiva o programa nuclear iraniano e a sua grande aversão contra o Israel. E Israel ficou preocupado, começou a pensar também em atacar o Irão, as bases de produção de urânio e de energia nuclear do Israel, ou do Irão. Portanto, foram aconselhados pelos americanos, e na altura os americanos, sob a presidência do presidente Bush, do presidente George Bush, e ignorou o desenvolvimento do programa nuclear do Irão, porque estava interessado em disseminar informações a respeito da existência de armas químicas no Iraque, como consequência dos ataques do World Trade Center em 2001. Para 2003, então, efetivar ou seja, invadir o Iraque. Mas o Israel não atacou, sob conselho dos Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América desenvolveu um programa de ataque cibernético à agência nuclear, ou seja, os grandes centros de produção de energia atômica do Irão. Em 2005 chega ao poder Ahmadinejad, que é um líder, ou na altura um líder conservador muito radical e que defendia fazer desaparecer o Israel do mapa, e isto de facto voltou a preocupar Israel, e Ahmadinejad desenvolveu intensivamente o programa nuclear do Irão. E as sanções também foram aumentando, isso foi fragilizando a economia do Irão, foi fragilizando as estruturas sociais, a pobreza, a fome foi intensificando. Depois de 2000, ou seja, do período de 2005 até o período da governação de Ahmadinejad, em 2008 e 2009, o presidente Obama chega ao poder e começam então, numa primeira fase, as primeiras tentativas de negociação ou de negociação do programa nuclear iraniano. E os esforços foram, com o presidente Ahmadinejad havia uma dificuldade enorme. E repare que neste período, com a Ahmadinejad no poder, foi nesta fase em que começaram a matar alguns cientistas nucleares, foram sofrendo ataques bombistas no Irão, foram mortos, mas ainda assim o Irão não parou, foi intensificando o seu programa. Com a saída do poder da Ahmadinejad, em 2013, Hassan Rouhani chega ao poder. Já é um político um bocadinho mais moderado e mais aberto, e na sua campanha também pregava a abertura para o Ocidente e a possibilidade de negociação com o programa nuclear, de modo que haja uma abertura ou retirada das sanções impostas ao Irão. Então foram realizados vários esforços de negociação entre a presidência de Obama e de Hassan Rouhani, e então, isto em 2014 até 2015, ou seja, concretamente a 30 de junho de 2015, foi assinado então o acordo nuclear com o Irão, e este acordo nuclear
previa que o Irão reduzisse os seus reatores num período de 10 anos de 20 mil reatores a 6 mil reatores. Para a produção de uma bomba atômica é necessário 90% de energia de energia nuclear, mas na altura o Irão só produzia 20% e ficou acordado que o Irão reduzisse dos 20% a 3,7%. Então estas eram as condições do acordo celebrado pelo presidente Obama, que na verdade é um grande ganho da presidência Obama, de uma forma inteligente, utilizando o smart power, conseguiu assinar um acordo com o Irão. O presidente Obama terminou o seu mandato, chega ao poder o presidente Donald Trump, em menos de 2 anos, ou praticamente quase a caminho de 2 anos de poder. Na verdade ainda falta muito, né? Mas o presidente Donald Trump já retira-se do acordo nuclear do Irão. Mas por que é que o presidente Donald Trump retira-se do acordo nuclear celebrado com o Irão? Numa fase em que ele prevê as negociações ou um diálogo com a Coreia do Norte. O presidente Donald Trump retira-se do acordo celebrado com o Irão porque entende que as medidas ou os termos do acordo permitem ou favorecem que o Irão desenvolva o seu programa, mas a Agência Internacional de Energia Atômica vem contradizer isso ao afirmar que o Irão está a cumprir com os acordos estabelecidos, ou seja, com as obrigações estabelecidas no acordo. O presidente Donald Trump entende que é necessário reforçar as sanções contra o Irão, mas reparemos que o presidente Donald Trump retira-se do acordo, mas praticamente os outros membros, como da União Europeia, o Reino Unido, nesse caso agora Brexit, né? O Reino Unido, a União Europeia, a Alemanha, a China, a França, estes permanecem e acreditam que o acordo está a funcionar. Mas por que eles permanecem? Porque a Europa tem negócios, as suas empresas têm negócios com o Irão e é necessário garantir isto. Mas por que o presidente Donald Trump retira-se? Porque entende-se que o Irão tem causado desestabilização na região do Médio Oriente, tentando colocar em causa os grandes aliados do próprio Estados Unidos da América, que é o Iraque, Israel e a Arábia Saudita. Então, se o Irão tem criado confusão ou instabilidade na região do Médio Oriente e constituindo-se um perigo para os aliados dos norte-americanos, é óbvio que os Estados Unidos da América e a posição do presidente Donald Trump, nesse caso, é óbvio que o presidente Donald Trump assumiu esta posição, o que é um grande risco numa fase em que em breve vai dialogar com a Coreia do Norte. Por quê? Porque isso fragiliza também ou coloca a Coreia do Norte um bocadinho com o pé atrás, porque negociar com um país que facilmente pode imiscuir-se daquilo que são os compromissos assinados num tratado. Então, este é o grande risco que agora os Estados Unidos da América corre ao retirar-se deste tratado, e a União Europeia e outros membros que formaram o GCPA, que é o Joint Commitment for Planification,
na qual envolve os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e mais um, nesse caso, a Alemanha, estão com o Irão. O que significa dizer que a posição do Irão só vai alterar em função também da posição destes líderes europeus que nesta altura estão com ele. E reparemos que recentemente o presidente Emmanuel Macron disse que não existe um plano B para o Irão, e entende-se que, a não ser o cumprimento do programa, do acordo. Então é isto o que tem passado a nível internacional. A grande questão que se coloca é o que poderá vir a acontecer no diálogo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América. Esta é a grande questão, e resta-nos dizer muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima.